Não é segredo pra ninguém que Darth Vader era uma das figuras mais temidas da galáxia, causando calafrios até mesmo nos oficiais imperiais que trabalhavam sob seu comando. Além disso, era sabido que Vader valorizava seu tempo a sós em sua câmara de meditação, sendo um dos poucos momentos em que ele podia se ver livre de seu capacete, fazendo daquele local quase sagrado e, obviamente, de acesso proibido a qualquer um que não fosse o próprio Vader. Mas e se eu te dissesse que existiu um imperial que viu Darth Vader sem capacete e sobreviveu para contar a história? Isso mesmo, esse cara não só entrou nos aposentos proibidos de Vader, como o viu sem capacete e com suas queimaduras ainda bem frescas após o duelo de Mustafar. Mas afinal, por que Darth Vader o poupou? Vem comigo para descobrir isso agora. Bom, essa história aconteceu nas HQs Star Wars Dark Times do Legends, nas edições Out of the Wilderness e depois A Spark Remains. Lá conhecemos o Tenente Greg, que devido a alguns acertos, caiu nas graças do Lord Vader, tornando-se o seu oficial preferido dentre os demais. Uma posição um tanto quanto perigosa para se estar, já que para Vader qualquer deslize pode ser o seu último. Talvez a indiferença seja o melhor tratamento a se receber do Lorde Sombrio. Mas então como Greg conseguiu chegar a essa posição? Bom, tudo começou meses após o fim das Guerras Clônicas, com o Império intensificando a perseguição aos Jedi sobreviventes, e Vader precisava de uma equipe leal para rastrear e eliminar esses alvos. Isso porque Vader tinha acabado de sofrer uma grande derrota, onde um assassino misterioso adentrou as instalações imperiais e matou um dos prisioneiros que ele iria interrogar, e esse prisioneiro era a chave para chegar até Death Jenner, um mestre Jedi que sobreviveu à Ordem 66. Meses depois, durante mais uma de suas caçadas, o Tenente Greg se destacou por ter encontrado informações sobre um vazamento de dados imperiais que poderiam ser desse mesmo assassino misterioso, algo que o seu capitão rejeitou imediatamente, mas que não passou despercebido por Vader, que não só apoiou o tenente, como exigiu que ele estivesse a bordo de sua nave durante a missão até o planeta de Prime. O palpite de Greg se provaria correto à medida que ele encontraria a possível localização de um Jedi fugitivo e do assassino misterioso. Isso fez com que Vader se impressionasse ainda mais com Greg, principalmente pela possibilidade de encontrar Death Jenner. Lá em Prime, Greg conseguiu fornecer informações essenciais. Ele encontrou os dois sinais das naves, uma conectada ao Death Jenner e outra ao próprio assassino, que era conhecido como Falco Sang. Foi um movimento audacioso que deu a Vader exatamente o que ele queria. Embora o Jedi tenha conseguido escapar, Vader conseguiu capturar o assassino e o levou para Coruscant, onde começaria a treiná-lo para auxiliar na caça ao Jedi. Depois dessa missão, Greg se destacou ainda mais. Ele se tornou o oficial preferido de Vader, o primeiro a receber as missões mais importantes diretamente de seu mestre. Isso não passava despercebido pelos outros oficiais do Império, que invejavam a atenção que Vader dava a Greg, que agora tinha a única tarefa de caçar Jedi sobreviventes da Ordem 66. E foi então que Greg obteve a pista mais importante de todas. Durante uma ligação às 2 da manhã de Palpatine, ele finalmente descobriu a localização de Jenner, e ele não podia esperar nem um segundo para contar diretamente ao seu mestre. Greg então voou até Coruscant com muita pressa, cheio de entusiasmo, querendo ser o primeiro a revelar essa informação a Vader pessoalmente. Mas, ao correr pelos corredores, ele cometeu um erro fatal. Ele entrou na câmara de meditação de Vader sem ser anunciado, e então, naquele momento, Greg viu o que nenhum ser vivo havia visto até então sem ser destruído: Darth Vader sem o seu capacete. Diante dele não estava apenas o temido Lord Sith, mas um homem marcado pelas cicatrizes de guerra, com um semblante que misturava dor e fúria. Esse era o momento em que qualquer um esperaria o pior. Vader, conhecido por sua brutalidade, tinha total poder para eliminar qualquer um que descobrisse sua aparência ou sua identidade secreta. Mas, surpreendentemente, ele manteve a calma. O que aconteceu ali foi algo raro e quase inimaginável. Ao invés de reagir com violência, Vader observou Greg e percebeu o quanto ele havia sido leal e eficiente em suas missões. Greg tinha o que muitos outros oficiais não possuíam:
a confiança do próprio Darth Vader. Esse momento selou o destino do tenente. A partir dali, Greg se tornou não apenas mais um oficial, mas um dos poucos a ser favorecido por Vader. Ele era um dos responsáveis pela execução das ordens mais letais e secretas do Lord Sith, mas mesmo com a proteção de Vader, a posição de Greg era repleta de perigos. O conhecimento que ele possuía poderia ser mortal, e ele sabia que qualquer falha poderia acabar com a sua vida em um piscar de olhos. O que torna essa história ainda mais fascinante é o motivo de Greg ter sobrevivido. Ao contrário de outros imperiais movidos apenas pela ambição, ele tinha um verdadeiro desejo de proteger o Império. Ele acreditava firmemente que estava fazendo o que era certo. Essa lealdade verdadeira, ao invés de uma busca cega pelo poder, foi o que garantiu a sua sobrevivência. No final, o Tenente Greg não era apenas mais um oficial do Império, ele era um dos poucos a ver a verdadeira face do homem por trás da máscara e viver para continuar servindo seu mestre. Quanto ao destino do mestre Death Jenner e o assassino Falcon Sang, se esse vídeo aqui bater 4.000 likes, eu continuo essa história. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis de Star Wars e que a força esteja com você.